Próxima. Ó, gente, aí disseram que nós somos apenas 1% diferente dos chimpanzés no nosso genoma. Esse foi o estudo mais fake também da história da ciência. Ó, eles enganam com embriões, enganam com os ossinhos colados, ciência do Durepox, do Super Bonder, e enganam com os artigos publicados na Science e na Nature. Maldito homem que confia nos artigos publicados na Science e na Nature, piamente, porque tem artigos bons, obviamente, mas qualquer coisa que defenda a evolução é publicado lá. A gente vê vários e vários artigos que não deveriam nem sequer ser considerados para revisão, que são publicados na Science e na Nature. Disseram que nós éramos apenas 1% diferente. Mas Jeffrey Tolkien, do Institute of Creation Research, que eu tive o privilégio de visitar recentemente, você viu umas fotos que eu tirei lá, né, Nicolas? Sim. Um instituto maravilhoso, único no mundo. Jeffrey Tolkien, o doutor em genética, já havia dito que isso daí era um fake, que a nossa semelhança é muito menor. A gente deveria ser até 33% diferente no nosso genoma dos chimpanzés, o que daria 1 bilhão de pares de bases. O Jeffrey Tolkien fez essa previsão. Tem uma foto no meu Instagram, vocês podem procurar lá. Junto com ele me dando um livro de presente, foi sensacional. Conheci um homem que defende a verdade sobre essa pseudagem aí de semelhança genética de 1%. Outro dia, aquele biólogo chegou lá no programa e disse, não, veja bem só, somos muito parecidos, apenas 1% diferente, totalmente desatualizado, o pessoal não está lendo a literatura. O biólogo, Augusta, leia os papers, acompanhe a literatura, para não chegar e falar essas coisas lá no seu podcast, e o pessoal ouvir isso daí e achar que é verdade. Depois você é desmascarado, como é que fica? Como eu estou fazendo aqui. Ó, vamos pro próximo, Luciano. Olha aí, gente. Jeffrey Tolkien, doutor, já havia publicado muito mais do que um macaco. O mito da similaridade, um mito. Aquele artigo que foi publicado na Science dizendo que a gente só era 1% diferente dos chimpanzés no nosso genoma. Jeffrey Tolkien já disse, Institute for Creation Research, em Dallas, no Texas, sensacional. Dá um pulo lá para visitar, tem um display maravilhoso, um planetário, tudo, uma demonstração de ciência boa, raiz, na veia. E olha só, o que aconteceu recentemente? Bora, Luciano, próxima. Agora saiu na Nature, gente. Um novo artigo. A Science tinha dito que a gente era só 1% diferente. Mas como o nosso programa, o título chama, olha lá, somos peixes macacos? A Nature diz que não. Então essa revista, a Nature, a principal revista científica da ciência atual. A Science é a segunda, a Nature é número 1. Saiu um novo estudo recente, dá uma olhadinha ali, é 2025. A sequência completa dos genomas dos primatas, ape. E aí fomos comparar se fôssemos realmente, se seríamos mesmo tão semelhantes assim com os chimpanzés. Augusta, Pirula, espero que você já esteja bom. Leia esse artigo. Todos os biólogos evolucionistas do Brasil, Academia Brasileira de Ciência, acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência, estou fazendo um convite para todos vocês. Todos os acadêmicos do Brasil, todos os acadêmicos do mundo, acompanhem a literatura científica, como eu faço, quando o pessoal do Design Inteligente faz, o pessoal criacionista faz, do Institute for Creation Research, o Jeffrey Tolkien faz, eu estive lá, discuti esse artigo com ele. Gente, esse artigo saiu na Nature, e o pior é que o corpo do artigo não traz os números finais. Eles escondem os dados. Tivemos que ir num material suplementar, olhar as tabelas, e aí nós descobrimos que, olha lá os números, Nicolas, naquele cantinho lá, 15 a 30%. 15 a 30% do nosso genoma é diferente do genoma dos primatas. Game over, gente.
completamente. Mais um. Não é só a foto do James Webb, não é só a Eva mitocondrial, não é só o Adão Y, não é só essa avalanche de evidências que nós temos. Game Over saiu na Nature. A Nature diz que não somos macacos. Gente, 15% a 30%. 15% para os chimpanzés, 30% para os gorilas. Bonobos estão aí no meio. Outro dia aquele biólogo disse lá no programa, até somos mais parecidos com os bonobos. Somos não, muito mais diferentes. O chimpanzé é o que está mais pertinho, mas está 15% diferente. 15%, Nicolas, sabe fazer contas matemáticas? Então se prepara aí para responder bem pertinho do microfone. Quanto que dá 15% de 3,2 bilhões? Meio bilhão? Meio bilhão, acertou, só que deu uma sopradinha aqui, né? Gente, todo mundo escutou, né, que deu uma sopradinha pro Nicolas. Meio bilhão de pares de bases. Gente, descanse em paz. O chimpa não é teu mano. Descanse em paz, né, Nicolas? Chimpa é teu mano, Nicolas? Não. Por mais que eu goste da macaquinha querida, né? A mais amada do Brasil, tá ali, ó. Jamais somos 15% diferentes do nosso genoma. Isso dá meio bilhão de pares de bases. Não há evolução que dê conta de meio bilhão de pares de bases. E esse número é extremamente conservador. Falei com Jeffrey Tolkien, ele disse, professor, chegaremos aos 33%. Somos 1 bilhão de pares de bases diferentes, 1/3 do nosso genoma. E o pior, nós somos mamíferos também, então era para ser até mais parecido. Mas não somos, gente. Esquece, saiu na Nature, Academia Brasileira de Ciência. Dá para revisar aquele livro e colocar essa evidência da Nature, por favor? Porque vocês não puseram nem referência no livro. Dá para colocar? Por favor, puxa, tira todos os livros e faz uma nova edição com esse artigo. E diz assim, por favor, desculpem, erramos feio. Um novo artigo da Nature, não é o Marcos, não é artigo de criacionista, herege, pseudocientista. É o artigo da Nature que está nos dizendo que nós somos 15% diferente no nosso genoma. Fizemos estudo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, somos 66% diferentes em proteínas, mas esse vai ficar por um próximo